Olá galera, de novo seja bem-vindo ao meu canal Discreto na Bolsa de Valores. Vamos ver o que aconteceu com esse dólar hoje também, hein? Rapaz, o dólar ó, pra você ver, né? A gente calcula uma coisa e o negócio fez outra. Calculava eu naquela FIBO que tava aqui, né? Como ele... Deixa eu voltar no 15 aqui. Então, como a gente viu lá, ele já tinha feito o que? Ele tinha feito esse último... Opa, deixa eu voltar aqui. Já perdi o lugar aqui do negócio. Esse último rompimento que ele fez aqui, ó, o dólar, existe último rompimento. Quando ele voltou para cá, ele fez uma negação desse movimento. Ele tinha que voltar onde? Aqui. E antes de ontem, lá que eu fiz a operação, porque tinha essa liquidez, e aqui deu uma resistência. Então, até vou passar uma linha vermelha ali, que é uma resistência esse negócio aqui. Então, achando que ele poderia ir lá, depois eu acabei saindo da operação no scalp aqui, né? Porque eu já vi que ele ia quebrar aqui, ele houve uma negação, ele ia quebrar, poderia buscar essas regiões aqui. E poderia voltar aqui embaixo, aqui, ó, lá de trás, lá também. Dava uma linha aqui que passava aqui, acho que dos 60, que ele poderia vir testar. Porém, aí ele estava nessa FIBO aqui, nessa mínima e nessa máxima. Então eu calculei o que? Que ele poderia vir aqui nesse 50%, né? Que nem ele poderia fazer isso, que ele já estava vindo, né? Ele veio fazer isso, ele poderia quebrar. E também tinha outra possibilidade, né? De como ele veio aqui, ó. Ele vem aqui dependendo que, porque tinha liquidez aqui, né? E tinha um ponto de negação aqui. Dependendo do que fizesse, ele podia voltar e subir, né? Para buscar o que? Essas liquidez lá em cima. Então tinha duas possibilidades. E também falei sobre o que? Falei sobre a estrutura. Galera, se ele subir aqui, abrir em gap de alta e fizer o que? Uma estrutura de baixa, aí é venda, porque fez estrutura de baixa, ele vai descer. E se tiver embaixo, fizer uma estrutura de alta aqui, ó, pode comprar que ele vai subir, né? Então, mas aí que está o grande lance também. Ele tem esse gap, esse baita desse gap aqui, né? E até onde que ele iria desse gap? E o que eu faço quando tá isso? Eu fico ligeiro e vou acompanhando a estrutura dele. Quando ele perde a estrutura, eu saio fora. Então, ele abriu aqui embaixo. Se a gente analisar aqui, ó, ele já estava no fundo, beleza, ele já abriu no fundo. E aqui ele fez a microestrutura de alta, aqui, ó. Ele foi, fez o pullback e rompeu, fez uma microestrutura de alta. Então ele só ia perder, ele só ia virar o movimento para descer se ele perdesse esse fundo aqui, ó. Porque aqui, ó, foi o pullback, então o fundo verdadeiro foi esse. Pode ver que ele tentou vir e devolveu. Nesse engolfo aqui, ó, aqui já dava uma compra boa aqui, ó. Entendeu? Tanto aqui dava venda, mas dava compra. Mas se você esperasse pela compra, como ele está no fundo, né? Ó, ele tentou vir, ó, praticamente ele fez um fundo duplo, né? Triplo no caso, né? Porque tem aquele fundo lá. Então aqui, ó, nesse candle aqui dava uma operação. E baseada no que? Agora sim, vamos chegar lá. Então aqui, ó, ele fez o que? Ele fez essa estrutura aqui, ó. Ele fez esse rompimento, deixou essa máxima. Não houve, ele passou para baixo. Ah, não houve uma negação? Houve uma negação. Mas da onde ele está vindo o preço aqui, ó? Ele já está vindo aqui, ó. Baseado nesse gráfico aqui, ó, dos 5 minutos. Então vamos pegar esse cara aqui, ó. Aí eu tinha essa mínima aqui atrás, ó. A última mínima que ele fez, ó. Ele fez esse rompimento, deixou essa mínima, pá, beleza. A hora que ele perdeu lá, ele deixou esse cara como fundo. Então eu estou vindo aqui desse fundo aqui, ó. Desse fundo aqui, ó. Aqui eu tive um falso rompimento, ó. Ele rompeu e devolveu. Então, ó, para você saber a diferença, agora ficou fácil, ó. Entendeu? Ó, tá vendo? Ó, esse candle aqui, ó, ele rompeu. Vamos pôr no contador de candle. Candle 1 rompeu. O candle 2 devolveu. Aqui foi um falso rompimento. Então, beleza. Houve uma negação, mas eu estou vindo de um falso rompimento. Então acontece o que? Ele tentou descer. A partir do momento que esse cara subiu, ele fez o que? De novo um falso rompimento. Pô, eu já tenho um fundo lá. Tentou romper o fundo, devolveu. Tentou, devolveu. Quando esse candle aqui, ó, testou, ele já me serviu como gatilho. Ele testou aqui de novo aqui, ó, o rompimento aqui, ó, o fundo. Ele testou o fundo e fechou já engolfando esse candle aqui, ó.
Aí foi o que que ele fez? Ele veio, esse candle aqui, ó, esse candle aqui já me serve como um candle gatilho, né, de reversão. E aqui foi o seguinte, ó, Fibonacci, ele não deixou uma mínima, uma máxima? Olha lá, mínima, máxima, 50%. Ele tentou descer, quebrou 50%. Se ele quebrou 50%, ele vai para o topo, né? E aí onde eu tenho o que? Eu tenho essa fibra aqui, ó, dos 50% também. Então, quer dizer, dava para acompanhar o movimento aqui, ó. Só que aqui também está num lugar ruim, né? Esse gráfico aqui, 5 minutos. Dava para pegar a operação no 5 aqui, mas não tava muito legal não. Quando tá assim é preferível esperar. E aqui, ó, só que daí aqui eu tenho esse fundo aqui, ó. Eu tenho esse fundo. E aqui, ó, se você analisar, olha aqui, ó, o que que eu tinha aqui, ó. Mas aqui não, aqui tá bem mais para cá. Eu tive também uma falha. Ele já pegou aqui, beleza, foi, deixou uma mínima, deixou uma máxima. E agora sim, ó, ele deixou um fundo. Então ele está deixando o que? Um fundo em termos, né? Deixou uma mínima maior do que a mínima. Então já dá para entender que ele está o que? Se caso não romper essa mínima, ele está indo para cima, né? E foi o que ele fez. E aqui ele fez o que? Uma estrutura de alta. Porém aqui ele quebrou. Você vê, um dia meio confuso hoje, ó. Quando está assim, é preferível, ó, ele fez isso, uma estrutura de alta. Então ele só vai cair se ele quebrar essa estrutura, quer dizer, cair que eu falo romper o fundo. E aqui ele já está no gap aqui, ó, no 50%. Aí eu tenho aqui, aonde ele parou aqui, ó, eu tenho vários fundinhos aqui, ó, que serve como resistência. E lá atrás, ó, eu tenho aquele outro ali, ó. Eu tenho esse cara aqui, ó, esse fundo ali, ó. Mas vamos olhar só o da frente aqui, ó. Que ele veio aqui, ó, violinou e subiu, né? Não passou daqui, ó. Então esse aqui está sendo mais relevante para mim, ó. Ó, que está servindo como resistência, entendeu? Ele tentou romper, não conseguiu, violinou aqui, ó, subiu, abriu um gap de baixa, voltou nessa região aqui, ó, testar esse cara aqui também. Mas não é nem por causa dele que eu não, porque se olhar o movimento, ó, tá tendo rompimento, aqui houve rompimento, a última estrutura que ele fez, beleza, deixou essa máxima aqui, deixou essa máxima desse candle aqui, do verde. Vamos tirar agora esse daqui para não confundir. Vamos tirar essa linha. Então ele deixou essa máxima. Aqui, opa, ele fez uma negação. Ele fez uma negação. Tá no 50% na região de resistência, tá? Poderia vender aqui, poderia ter vendido aqui, ó. Mas sempre com a parcial. E aí? Mínima e máxima. Olha o 50% onde tá. Então, ó, 5 pontinhos aqui já era. Não dava para fazer mais do que isso. Nesse gráfico de 15. E agora? Vamos olhar lá no 60. Olha que eu tenho no 60. Eu tenho esse cara como fundo. E olha aqui, não foi uma negação de fundo? Se for uma negação de fundo, ele vai buscar o topo, que é esse cara aqui. Aí eu olhei o gráfico de 60, opa, então eu estou na operação de compra. Mas veja bem, ó, o gráfico ficou enroscando aqui, ó. E se você analisar aqui, ó, deixa eu colocar a fibra aqui, ó. Ele deixou essa mínima e deixou essa máxima. Ó, ele está numa região de 50%, ele já ganhou 50% e agora ele fez esse candle. Esse cara aqui, ó, mostra um padrão de compra. Esses 4 candles aqui, ó, com um padrão de compra. Só que se você olhar no gráfico menor, tá tudo confuso aqui, ó. Então ele está me mostrando que houve uma negação desse fundo aqui. Ó, para você ver, ó, aqui era esse cara aqui, ó, e o último rompimento dele foi lá em cima. Então cada gráfico está me mostrando uma coisa. Então quando é assim, eu prefiro ficar de fora e esperar, ou fazer uns scalp, né, bem rápido aqui, que eu vejo que dá para fazer, ó. Que nem no caso aqui, ó, houve essa negação, pelo menos eu sei que esse pullback poderia servir de suporte, então daria para fazer uma operação rápida aqui, ó. E nesse rompimento, né, que no caso um candle gatilho aqui, que daria para fazer. Agora se eu olhar, né, ele veio, fez, ó, aqui, ó, ele desceu, subiu no 50, tentou descer, ó, não conseguiu. Agora o que ele fez aqui, ó, ele quebrou a estrutura, entendeu? Veio buscar no 50%, ele pode quebrar, entendeu? Ele pode subir agora. Olhando pelo 60, para mim foi uma negação aqui.
Porém, ele está vindo de um gap que ele veio e fez o 5. Agora aqui, ó, nesse aqui dá para enxergar melhor. Máxima, mínima, 50%, ele tem que quebrar agora. Entendeu? Só que como ele está aqui, ó, nessa região aqui, ó, daqui ele pode fazer essa estrutura e daqui ele pode dar continuidade, porque aqui tem liquidez, ó. E se ele vir por aqui, ó, com certeza ele vai vir aqui, ó, nessa região aqui. Daí, depois lá para cima. Opa. Louco, de onde veio tudo isso? E daí lá em cima daquela região, ó, tá cheio de pavio, cheio de liquidez, ó. Então aqui pode se esperar ele quebrar a estrutura agora. Aqui ele já quebrou. Ó, quando ele veio aqui, ele fez esse rompimento, certo? Ó, ele fez esse rompimento, aí houve essa negação, ele buscou aqui, ó, que era o topo que ele tinha que buscar, né? Buscou até esses outros aqui, ó, deixando a entender que ele ia aqui, e não foi a manipulação. Ele voltou aqui, ó, serviu o que? Capturou a liquidez que estava aqui, ó, os stop que estava aqui. Agora ele pode voltar a subir. Então tá tudo indicando isso, ó. E esse candle vamos colocar aqui, ó. Olha aqui, ó, o volume que teve nele aqui, ó. Teve um volume dele aqui. Teve rompimento? Teve rompimento. Então agora tem que ficar esperto. Quando esse cara rompeu aqui, ó, esse cara aqui me serve como uma referência lá no tempo menor. Deixa eu tirar esse negócio aqui que lá no tempo menor me serve como uma referência. Onde que ele está? Ele está aqui, ó. Se ele ganhar aqui, ó, porque aqui já está fazendo uma microestrutura. Se ele ganhar aqui, ó, é uma possibilidade de eu fazer uma compra. Mas nada é certo ainda, porque ele está indicando venda e está indicando compra. Aqui ó, houve um falso rompimento. No gráfico de 60 houve uma negação. No gráfico de 5 também houve o falso rompimento. Mas tudo está indicando uma compra aqui, ó. Então tem que esperar abrir o gráfico amanhã para fazer uma nova leitura do gráfico. Entendeu? A oportunidade que deu aqui, ó. No caso da venda aqui, ó, aqui houve, eu esperaria a negação, né? Como deu essa negação, eu pegaria esses 5 pontos. Na hora que voltou aqui também, né? Que ele fez isso aqui, ó, houve outra negação aqui, ó, que daria para fazer, olhando para o candle a candle, né? Ó, ele rompeu aqui, ó. Ele abriu e fechou acima aqui, a hora que ele devolveu, daria para fazer uma venda até nesse candle aqui, ó. Talvez, porque aqui tinha que esperar esse outro verde aqui, ó, por causa daqui, ó, deixou a mínima e deixou a máxima. Ele já estava no 50%, então a tendência desse cara é subir. Como ele falhou, ele teve uma falha aqui, ó, uma falha de rompimento, então o próximo ia cair. Nesse candle, se vendesse, dava para pegar pelo menos até a mínima aqui, ó. Entendeu? Sabendo a interpretação dele, fica até mais fácil depois, ó. Mais 4 pontos, com 5, 9 pontinhos aqui, ó. Daria para pegar. Aqui no começo também, né? Aqui, ó, até esqueci disso. Se entrasse pelos 5 minutos aqui, ó, pegasse pelo menos a parcial, sempre na parcial, então seria com 2 contratos, né? Poderia pegar aqui, deixava rolar mais. Uns 15 pontinhos daria para livrar hoje aqui, ó, no dólar. Sempre só que daí se entrasse com 2, né? Mas seu estoque também, eu poderia ficar até 6 pontos. 60, 120 reais aqui, ó. Você pegaria aí, ó, 7 pontos aí, ó, 70, 140, já pegaria o dobro ali, ó. E acompanhando ele, depois só deixando. Talvez você já sairia aqui, ó, com 150 ou 200 reais aí, fazendo parcial com 2 contratos. Então isso aí, para amanhã, o que eu marcaria? Bom, aqui eu já sei que ele já está no 50% do gap, né? Então eu poderia tirar, marcando o gráfico de 60, vamos ver o de 15. Que o de 15 está meio tumultuado ainda. Eu ficaria no 15 minutos. Marcaria isso aqui, ó. Esse cara aqui, ó, pode servir como ponto de negação. Porque se ele descer e respeitar esse cara aqui, ó, aí, né, aqui seria uma boa entrada de compra, né? Aí eu tenho esse cara como fundo e esse cara como ponto de negação. Então vou mudar aqui. Beleza. Então deixa eu só escrever aqui, ó, para ficar mais didático aqui, ó. Tem esse cara como ponto de negação. Ponto de negação. Então, para vocês verem, as minhas entradas é baseada sempre na mesma coisa.
Só que tem dia que o gráfico tá ruim, né? Então você vai analisar, se não tiver de acordo, tiver muito difícil a leitura, passa ele, deixa para outro dia. Entendeu? Não fica arriscando muito não. Esse aqui eu posso tirar também. Ó, esse aqui também eu posso. Esse aqui eu vou deixar porque... Deixa eu tirar esse aqui. Esse aqui, ó, porque aqui tem uma liquidez aqui, ó. Então, aqui é um possível alvo. Lá no tempo menor dos gráficos, né, é uma... Ó, tem esse cara aqui como uma liquidez. Um possível alvo. E aqui no 60 eu tenho esse último rompimento que ele fez, que ele tentou romper aqui, ó, vamos ver aqui, ele tentou romper, ele rompeu. A partir do momento que ele rompeu, esse cara é o fundo, então aqui, ó, só que aqui já deu, já completou, né, mas eu tenho esse rompimento aqui, ó, que pode servir como uma resistência, sendo que esse daqui, ó, também esse cara aqui, ó, também pode servir ser um alvo aí de uma parcial. O que é esse rompimento aqui? Deixa eu tirar esse cara daqui, ó. Vamos tirar esse aqui, tirar esse, tirar essa máxima aqui. Então beleza, aqui eu tenho esse rompimento, aqui eu tenho um possível alvo. Se ele subir, né? Então tudo tem que depender de amanhã, da abertura dele de amanhã. Tem um possível alvo aqui, o rompimento. Beleza, aqui eu tenho ponto de negação. Aqui, cara, eu tenho essa mínima, por enquanto é mínima. Entendeu? Por enquanto é mínima. Quando ele romper lá o topo, esse cara aqui, essa máxima, aí vira fundo. Ficou a mínima e rompimento, esse rompimento que sai fora. E aqui eu tenho essa máxima, que também são possíveis alvos, né? Que se fizer scalp ou alguma coisa assim, eu tenho uns alvos onde eu posso. Isso é tudo no 60 máxima. Então, se ele subir, eu tenho esses alvos aqui, ó, que eu posso fazer minha parcial, posso fazer integral, sair fora. Bom é colocar no bolso e rapar fora. Um dia melhor que o outro, tem dia que você pega a operação melhor. Caso ele der continuidade aqui nesse movimento, aí eu tenho essas marcação lá de trás, ó. Eu tenho esse cara aqui, ó, esse fundinho aqui, tenho esse outro, entendeu? Tem esse rompimento aqui. E aqui eu tenho outros fundos aqui, ó. Poderia também marcar esse rompimento aqui, ó. Como ele veio aqui, ó, ele quebrou. E aqui eu tenho até um gap, mas já veio aqui no 50%. Então eu tenho essas marcações. Parece que é muita linha, não. Mas não é, nos 5 minutos lá. É longe o trem. Olha lá. Aqui foi um ponto importante, né? Que são onde posso fazer as parcial para baixo, ó. Ele tá... Então amanhã acontecendo o que acontecer, eu vou e faço a leitura de novo. Entendeu? Só que no 60 tá mais bonito, tá mais claro. Só que se entrar pelo 60, o stop tem que ser pelo 60. Não tem jeito de você entrar pelo 60 e colocar stop no 5. De repente você é violinado e depois ele vai lá pro alvo. Só que aqui, ó, ele já não ganhou o topo, deixou uma mínima mais baixa. Ele tá no 50%. Então ele pode voltar aqui a testar os 50% para depois cair, se ele não quebrar. Porque a gente tá aqui, ó. Ó, ele subiu, aí daqui ele desceu, quebrou o fundo, fez os 50, ele pode voltar a quebrar, para buscar esses fundos maior, né, mais baixo. E aqui agora, como ele já veio aqui, ó, no fundo, ó. Então aqui, ó, onde ele tá, fez mínima, máxima 50%, ó. Esse cara aqui que não, entendeu? Às vezes ele pode tentar enganar. Mas esse cara aqui, ó, é um padrãozinho de alta, mano. Ele tinha que ter rompido aqui, né? Pra ficar melhor. Rompido a máxima, mas nem a máxima ele rompeu aqui, ó. Vamos ver se ele rompeu. Entendeu? Então eu esperaria aqui uma estrutura, pelo menos.
Ah, ele rompeu. Ele rompeu, que fez o pullback e rompeu. Então tá beleza. Então eu esperaria abrir o gráfico, ele deixar o que? Uma mínima do candle verde e deixar, né, uma mínima, uma máxima do candle verde, tá? Quando ele deixar uma mínima e uma máxima do candle vermelho, aí você vai analisar, opa, se ele abriu com o candle verde, você vai analisar onde é a mínima do candle vermelho, porque daí você vai ver aqui, ó, uma mínima. Aí se ele abre aqui, vamos supor, e deixa o candle vermelho aqui, então ele está fazendo mínima mais alta. Então você já sabe que a probabilidade dele é subir. Se ele abre com candle vermelho aqui e depois depois deixa um candle verde, você vai ver uma máxima e uma máxima. Você está vendo que as máximas estão mais baixas, então a probabilidade dele é descer. Então é isso aí, galera. Essa é a visão do mini dólar. As oportunidades que ele deu hoje. Tudo baseado naquilo que eu falo sempre, né, nos rompimentos. Né, na análise de rompimento de topo e fundo, máxima e mínima. Tem dia que não dá dano para operar, hoje também não, amanhã talvez eu não opere, mas se eu operar eu coloco aqui também, e depois à noite eu vou fazer a próxima leitura para ver a probabilidade do preço. Então galera, tudo é probabilidade. Oxe, já tirei a marcação daqui. Tudo é probabilidade, nada é 100%. Então a leitura do preço vai do dia, né? Na hora que o preço está fazendo. Essas marcações são o que? Para mim, já para que eu possa saber para onde o preço tem a probabilidade de ir. Dependendo aonde ele abrir, né? Onde ele pode ir. Então é isso aí. Dependendo, ó, para você ver, ó, ele já está no 50% aqui, ó, ele ganhou 50%, certo? Era para ele fazer o pullback e cair. De repente, o outro vem, abre e cai. Se ele cair aqui, já era, né? Já era não, tem esse ponto de negação, né? Que ele pode testar e respeitar. Se ele passar para baixo aqui, dessa mínima, aí já era. Você vai vender no fundo para buscar esse fundo. Mas o dólar também pode chegar aqui e depois ficar enroscando aqui, ó. Hoje não teve nem muita movimentação, ó, comparado com os outros dias quase. Entendeu? Não tem muito. Olha lá, ficou nesse range aqui só e não saiu. Então só nos 5 minutos que dá para fazer uns scalp ou outro. Mas de repente, para você achar que é muito ruído, olha as estruturas. Ele deixou essa mínima. Pô, depois ele veio outro candle vermelho, ele deixou uma mínima mais alta. Pô, eu tô entendendo. Aí aqui ele deixou uma mínima mais alta. O que tá esperando para comprar? Ó, aqui já teve um engolfo, aqui outro engolfo. Ah, não, mano. Entendeu? Faz um scalp rapidinho e sai fora. Bota no bolso e já era. Entendeu, galera? Então é isso aí. Obrigado por ficar até aqui. Se puder, deixa seu like aí, seu comentário se ficou alguma dúvida. Se puder ajudar a compartilhar esse canal aqui para que mais pessoas possam conhecer aqui o nosso trabalho aqui no YouTube aqui, que é tudo gratuito. Espero poder estar ajudando aí. E sempre eu estou falando, essa é a minha visão, tá, galera? A minha visão que eu tenho. Se na minha visão que eu fiz aqui, se eu olhar lá o gráfico não fazer igual, não faz nada. Entendeu por quê? Porque daí quando o gráfico não faz aquilo que eu estou fazendo na leitura, eu volto lá e faço uma nova leitura, né? Como hoje, pô, a probabilidade dele era vir até aqui só e daqui subir, que eu calculei, né? Pô, ele poderia estar lá no 15 minutos. Então, pelo 15 minutos ele já tinha quebrado aqui o topo, né? Ele já quebrou o topo aqui, ó, desse cara aqui. Então, beleza, ele quebrou a estrutura. Então a minha probabilidade é o que ele vir nos 50% e voltar a subir. Porém ele veio aqui, ó. Como ele já veio aqui no fundo, então aqui serve como suporte também. Então ele está nessa região aqui, ó, do 15 minutos aqui, ó, na regiãozinha aqui. Então ele tem que sair dessa região aqui, ó. E aqui, ó, já está deixando liquidez, só que aqui em cima também tem liquidez. Então, sei não, pode ficar meio congestionado aqui esse lugar. Fechou, galera? Então fica assim, então. Obrigado, Deus abençoe, espero que ajuda. Até a próxima, um abraço.